Começa agora, Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade, com Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca-san. E aí, como que todos estão? Tudo bem? Que bom, né? Estar novamente com vocês. Nova Era Atualidades, onde você reflete junto comigo sobre os ensinamentos de Meixo Sama. O homem mau é um enfermo. Do Alicerce do Paraíso, volume 5, página 95. O homem mau é enfermo. O título acima suscitará dúvidas em inúmeras pessoas, pois há muitos homens maus com aparência sã. Entretanto, eles são sadios apenas aparentemente. Na realidade espiritual, são autênticos enfermos. Conforme venho asseverando, os homens maus são vítimas dos maus espíritos. Estes dominam o espírito primordial, afastam o espírito guardião e agem a seu bel prazer, como se fossem a própria pessoa. Podem ser de animais, como raposa, texugo, dragão, etc. E praticam atos não muito diferentes daqueles que esses animais praticariam. Nessas condições, sem nenhum constrangimento e até com satisfação, fazem coisas impiedosas e cruéis que o homem jamais faria. Pode-se compreender, portanto, como esses espíritos são desumanos porque escapam à compreensão pelo senso comum. Como sempre afirmo, o homem é constituído de espírito primordial de natureza divina e de espírito secundário de natureza animal. Este último incorpora-se ao homem por permissão de Deus, pois comanda todos os desejos materiais indispensáveis à existência humana. Analisando um homem mau, constatamos que ele está revelando o seu instinto animal inerente ao espírito secundário ou manifestando o instinto do espírito animal encostado. Isto acontece devido às máculas existentes no seu corpo espiritual, sendo que o grau de encosto é proporcional à densidade dessas máculas. O espírito guardião será então dominado pelo espírito animal e agirá sob suas ordens. As máculas espirituais são a causa do homem mau. Como elas se refletem no sangue, de acordo com a lei do espírito precede a matéria, infalivelmente sobrevirá algum dia uma intensa ação purificadora proporcional em sofrimento à densidade das máculas, causando acidentes imprevistos, doenças e outras desgraças. É curioso o fato observado muitas vezes entre os grandes criminosos. São presos só depois que se arrependem e desejam aproximar-se de Deus. É a ação da lei da purificação pelo sofrimento, decorrente das máculas do corpo espiritual. Observamos, assim, que o homem mau é um autêntico enfermo, porque a causa da maldade reside nas máculas do espírito. Quanto maior o crime, mais intensa é a ação purificadora, que transforma o culpado em enfermo gravíssimo, submetido a dores infernais. As máculas surgem por faltar força, isto é, luz ao espírito primordial de natureza divina. Portanto, para livrar-se delas, o homem precisa contar com o apoio da religião, ter fé e manter sempre em vista o Todo-Poderoso. Se ele agir dessa forma, a luz de Deus penetrará na sua alma através do elo espiritual, diminuindo-lhe as máculas. O espírito mau padecerá com isso e, intruso que é, abandonará imediatamente sua vítima, fazendo com que o espírito secundário se retraia e fica sem ação para o mal. Quem não reverencia Deus está sujeito a transformar-se em mau elemento em qualquer oportunidade ou a qualquer momento. Podemos afirmar que os indivíduos afastados de Deus, cujo número é elevadíssimo,
egoísmo na sociedade atual são elementos perigosos. Assim, o mal social tende a não diminuir. Por mais honesto que o homem seja, não será autêntico. Se estiver afastado de Deus, será apenas um homem superficial, cuja má índole em estado latente não permite que nele se possa confiar. Lamentavelmente, muitas pessoas, incapazes de compreender essa simples verdade, negam a religião e contam somente com o apoio da lei humana para extermínio do mal. O que foi exposto, no entanto, demonstra o quanto elas estão equivocadas. 21 de novembro de 1951. Pronto, este ensinamento resume tudo o que acontece com as pessoas que têm índole e caráter maldosos. Porque este homem, sem perceber, ele é dominado por espírito secundário ou animal, que acaba afastando o espírito primordial e também o espírito guardião. Então, quanto mais você purificar as máculas espirituais do seu espírito, menos esse espírito animal terá a oportunidade de incorporar em você ou em outra pessoa. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era, Atualidades.